foi escolhido pela organização deste evento, para mim foi este, a aplicação da pena. Mas é claro que eu não vou fazer aqui uma exposição sobre as regras legais, jurisprudenciais, sobre o método em si que se adota no país para a aplicação da pena, porque esta minha exposição seria extremamente enfadonha, cansativa, exclusivamente técnica, e eu não estaria levando em conta também o aspecto de que nesse plenário estão alunos de diferentes níveis, que talvez aquilo que para um pudesse ser importante, para muitos outros não seria importante em nada. Então eu fiz uma opção, pegando exatamente este gancho da exposição do professor Luiz Antônio desta noite, eu estabeleci para mim um planejamento agora de fazer uma exposição sobre alguns temas conectados à aplicação da pena, de uma forma bem mais ampla, bem mais abrangente, que permita a cada um, em particular e a todos em geral, se utilizar, quem sabe, de outras categorias jurídicas, sociais e políticas, para talvez entender melhor toda essa questão relativa ao modo como funciona a justiça criminal na aplicação da pena e como é que ela funciona depois lá na ponta, na fase da execução da pena. E eu começaria fazendo aqui uma primeira análise bastante rápida, bastante sintética, em cima de uma premissa sobre a qual nós vamos trabalhar ao longo da exposição, que diz com a seguinte pergunta: quais são as finalidades do processo criminal? Um penalista aqui agora falando sobre o processo penal. Quais são as finalidades do processo criminal? Se perguntarmos para qualquer pessoa do povo, não precisa ser para um universitário, dirá: o processo penal serve para permitir que o Estado puna o criminoso. O processo penal serve para permitir que o Estado recolha provas e puna o criminoso. Ou seja, o processo penal seria um meio civilizado que o Estado criou para permitir exatamente que aqueles que cometem as faltas sejam responsáveis por elas. Essa é a finalidade do processo, que vem desde Carmelucci, de Calamandrei, dos clássicos, em processo civil e também em processo penal. Só por razões, digamos assim, anômalas, por razões, por uma deformação na compreensão dessa realidade, é que as pessoas consideram que quem já está respondendo a um processo criminal é culpado, é gente de mau caráter, não serve para nada, ou é um criminoso e que tem que ser condenado mesmo. Só por uma deformação, porque o nascimento do processo teve esse fim, permitir de forma civilizada a apuração dos fatos. E nós não estamos muito longe na identificação dessa finalidade. Isso é coisa que vem depois da Revolução Francesa. A França que se debate agora com esta onda violenta de terrorismo. Até a Revolução Francesa nós não tínhamos processo. Não tínhamos direito penal. O primeiro Código Penal Mundial é de 1804, o Código Francês de 1804. As pessoas eram punidas até então, até a Revolução Francesa, com base em disposições do Código Eclesiástico, não pelo que elas faziam, mas pelo que elas pensavam que iam fazer. O sistema chamado Sistema Penal do Horror da Idade Média. Então, essa ideia de processo é coisa nova, é coisa da modernidade que veio com a Revolução Francesa. Não estamos muito longe, portanto, do nascimento de uma instituição civilizada para a apuração dos conflitos, que por uma deformação já autoriza a suposição de que quem responde ao processo não é pessoa do mal, não é pessoa do bem. Essa é a visão tradicional do processo. E essa visão é, de certo modo, ensinada na faculdade de Direito. Mas há uma outra finalidade do processo que não é frequentemente discutida, que não é frequentemente analisada, que não é frequentemente objeto de especial atenção das universidades. Qual é a outra finalidade do processo? A outra finalidade do processo criminal é exatamente de servir de escudo
de proteção do acusado contra o risco dos abusos de parte do poder punitivo do Estado. Até a Revolução Francesa não havia processos, não havia regras processuais. Portanto, os acusados de heresia na Idade Média, pela Inquisição Católica, eles eram condenados de qualquer maneira, porque se não confessassem os crimes, eram havidos como perjúrios, como autores de crimes de perjúrio. E quem cometia perjúrio tinha que ir para a fogueira. Se confessassem, ainda que sob tortura, tinham que ir para a fogueira, porque também eram condenados, eram também culpados. Portanto, quem era apanhado pela Inquisição não tinha saída. Não tinha saída viável. A saída inequívoca, indiscutível, era a fogueira. Portanto, os acusados não tinham regras de proteção durante os, entre aspas, processos da Inquisição. Só passaram a ter regras de proteção contra o risco de abuso com a Revolução Francesa. É quando surge o princípio da culpabilidade, da reserva legal, da taxatividade dos crimes. É quando surge a ideia de um devido processo legal efetivo, embora alguém do lado do João Sem Terra, em 1215. Então, na realidade, o processo penal, ele cumpre duas importantes funções. De um lado, é verdade, oportuniza que o Estado acusador, em nome da comunidade, de forma civilizada, tente responsabilizar aquele que deve ser responsabilizado. Mas, de outro lado, o processo funciona como um escudo, como um mecanismo que protege o réu contra os abusos do Estado nessa atividade punida. Por isso que nós temos na Constituição um artigo, o 5º, com mais de 60 incisos, todos dispondo sobre as garantias dos acusados no processo. O artigo 5º é um estatuto de proteção do acusado. E por que o acusado merece essa proteção? Por que há de haver um escudo protegendo ele dos riscos de excesso do Estado acusador? Porque ele é, o réu, o acusado, a parte mais fraca no processo. Porque ele é a parte débil no processo. Quem ensina isso modernamente é um professor italiano, de nome Luigi Ferraioli. Escreveu um livro fantástico, leiam aqueles que puderem, que tem por título Direito e Razão. O Ferraioli, ele reconstruiu o direito penal clássico, ele atualizou o direito penal clássico e ele moldou todos os princípios de proteção do acusado no processo. Ele é o pai do chamado garantismo penal, uma expressão que eu não gosto de usar, porque há uma deformação. Há uma associação indevida de parte de alguns com a ideia de advogado, garantista que defende o bandido. É uma associação indevida. Eu prefiro falar em direito penal constitucional. Porque o Ferraioli, ele constrói a ideia de processo como instrumento de proteção por ser o réu a parte mais fraca, por ser o réu a parte débil. Lembram como é que são capeados os processos dos Estados Unidos da América do Norte? Lembram? United States of America versus against contra fulano de tal. Será que há uma relação de igualdade, de equilíbrio entre os Estados Unidos da América do Norte com todo o seu aparato contra o réu fulano de tal? Será que no Brasil, para não irmos muito longe, o réu que às vezes não tem nem onde morar, que está desempregado, ele está em pé de igualdade com a instituição do Ministério Público, toda ela aparelhada e muito bem aparelhada? Eu fui promotor público por mais de 25 anos, faz tempo, isso foi lá no passado. E posso dizer que sim, o Ministério Público, ele é a parte muito mais forte no processo. E é por isso que o réu precisa ter regras processuais de proteção, a presunção de inocência, a ampla defesa, o contraditório, o direito de não quebrar o sigilo das suas conversas telefônicas sem prévia ordem judicial, tem que ser fundamentada, os atos processuais devem ser formais, a prova tem que ser lícita. Tudo isso existe para proteger o réu, para limitar o Estado acusador, para evitar que ele cometa os excessos como cometiam os inquisidores da Idade Média, que levavam os réus para a fogueira sempre que queriam.
o Código de Processo Penal, assim chamado Código de Processo Penal da Inquisição, tinha um artigo que simboliza o que eu estou dizendo. O artigo dizia assim: é dever do advogado, do réu, ajudar o inquisidor papal a obter a confissão do acusado. O réu que tivesse um advogado assim, não precisaria mais de advogado nenhum, não precisaria mais de acusador nenhum. Por que eu estou dizendo estas coisas? Porque a garantia da individualização da pena, que está escrita lá no inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, tem conexão, tem relação, se vincula, interage com essa ideia de processo como mecanismo de proteção do réu. Veja que a Constituição Federal diz: a lei regulará a individualização da pena. E só falar aqui em individualização já fala sobre muito. Porque individualização da pena nos projeta diante da ideia de indivíduo. Individualização do indivíduo. E essa palavra indivíduo é uma categoria moderna, que vem também com a Revolução Francesa. Porque até a Revolução Francesa, nós não tínhamos indivíduos. Tínhamos, um autor francês chamado Louis Dumont, diz que nós tínhamos pessoas fora do mundo, pessoas sem direito algum. Até a Revolução Francesa, pessoas faziam de tudo para que existisse. No Estado absolutista, o Estado era a razão de ser das pessoas, que não tinha direito a nada, você protegia o bem. Com a Revolução Francesa e a modernidade, nasce o indivíduo, nasce o individualismo. Por quê? Porque nasce o Estado moderno, que tem por função agora proteger as pessoas. Veja como a lógica é diferente. Uma coisa é as pessoas que têm que proteger o Estado, e a outra coisa é o Estado que tem que proteger as pessoas. Logo, falar em individualismo é falar em indivíduo, falar em uma categoria moderna que é titular de direitos, coisa que não havia até esse corte epistemológico da Revolução Francesa. Pois bem, o que a individualização da pena propõe? Essa expressão que está no artigo 5º, inciso 46, sobre a qual aqueles que me deram a honra de ter o meu livro, sobre a qual eu desenvolvi algumas páginas, essa expressão, ela atua como um limite, ela funciona como um limite, ela é limite em 3 níveis diferentes. Ela é limite na produção da lei penal, ela é limite na aplicação da lei penal, e ela é limite na execução da lei penal. Vou explicar rapidamente sobre isso, falar sobre isso rapidamente. Eu digo então que a individualização da pena, ela funciona como um limite na produção da lei penal, na produção do direito penal. Isso, veja bem, permite que a gente, então, numa reconstrução agora do pensamento, que a gente pergunte assim: o legislador, o Congresso, ele pode tudo? O legislador faz as leis, mas ele pode fazer qualquer lei? Ele pode tudo? Há limites para ele? Se nós abrirmos a Constituição e formos lendo assim, do primeiro ao último artigo, nós não vamos encontrar um artigo expresso, claro, transparente, impondo limites ao Congresso. Só encontramos lá as competências do Congresso, a forma como se processa a construção da lei, mas não há nenhum limite explícito na Constituição Federal. Os ingleses diziam lá no passado: o Congresso pode fazer tudo, só não pode transformar o homem em mulher e a mulher em homem. Coisa que hoje já não é mais bem assim. Mas será que o legislador pode mesmo fazer tudo? Pergunta: será que seria possível amanhã nós aí lermos no Diário Oficial da União um texto dizendo assim: lei tal, artigo 1º, fica revogado o artigo 121 do Código Penal que define o homicídio? Seria possível uma lei assim? Ou uma lei que dissesse assim: artigo tal, fica revogado o artigo 214 do Código Penal que trata do estupro?
Ou uma lei que dissesse assim, artigo 1º, fica prevista para a pena do crime de furto a prisão perpétua. Algo desproporcional? Resposta, não. Não, porque a Constituição ela é um todo harmônico e ela está impregnada de uma série de princípios que limitam a atuação do legislador. Dentre eles, o devido processo legal e o princípio da individualização da pena. Teoricamente, são limitadores na produção legislativa. E é por isso que nós não encontramos leis tão absurdas assim. Embora a gente possa encontrar leis absurdas, mas não tão absurdas assim. E as que não são tão absurdas, para tirá-las do mundo jurídico, né, tem um caminho legal, que é o caminho da inconstitucionalidade perante os tribunais estaduais ou federais, o Supremo Tribunal Federal. A outra função limitadora do princípio da individualização da pena está na órbita da sua aplicação, da sua quantificação objetiva. Seria o caso da pergunta: pode o juiz criminal, diante de uma lei que contempla uma pena no mínimo e no máximo, pode ele estabelecer entre o mínimo e o máximo a pena que ele bem entender? Estaria o juiz criminal autorizado a fixar a quantidade objetiva da pena com base em critérios de oportunidade, conveniência, livre discricionalidade, ou ele também está limitado nesse trabalho? E é importante nós nos perguntarmos, nós como advogados, nós teremos que no futuro, quando formos advogar, controlar o processo intelectual do juiz, para saber se ele agiu bem ou agiu mal. Nós podemos recorrer contra a sentença para recalcular a pena no segundo grau. Logo, o processo de concretização objetiva da pena não é um processo exclusivo, um conhecimento exclusivo, ou da operação exclusiva do próprio juiz. Ele é um processo compartilhado, nele intervém o promotor, nele intervém o defensor, todos devem conhecer as regras para que haja um controle interno recíproco. E eu volto à pergunta: estaria então o juiz autorizado a fixar a pena que bem entendesse, entre o mínimo e o máximo legal? Resposta: não. Não está. Porque o princípio da individualização da pena estabelece limites para ele. Limites impeditivos do abuso na reação do poder de Estado. Limites que querem impedir sentenças, e nós encontramos algumas, depois são reformadas em segundo grau, que impõem penas absolutamente desproporcionais. Não quero citar casos específicos por razões óbvias, mas todos já viram, já leram nos jornais, já ouviram pela televisão, em determinados casos, em que as penas são extremamente elevadas para delitos que não autorizariam penas maiores do que o próprio homicídio. E onde é que estão as regras de limitação do juiz? Ou seja, aonde que se encontram as regras que permitem que nós digamos assim, que o princípio da individualização da pena limita o juiz na sua quantificação? Onde é que elas estão? Estão dentro do Código Penal. Aqueles que já estudaram a disciplina sabem muito bem, aqueles que ainda não vão estudar, que ainda vão estudar, verão que o juiz na aplicação da pena, ele parte entre o mínimo e o máximo legal. Dentre o mínimo e o máximo legal, ele parte dali e fixa uma pena chamada de pena base. Essa pena base, segundo regras legais, jurisprudenciais, não pode ser nunca maior do que o chamado termo médio. Nunca. Que se expressa pela soma do mínimo, combinado em abstrato, o máximo e a divisão por 2. O máximo que um juiz pode fixar como ponto de partida, a pena base é um ponto de partida, o nome já diz tudo, é o chamado termo médio. Nunca acima desse limite. Haverá abuso no exercício do poder de Estado na fixação de uma pena acima do termo médio. Sobre essa pena base,
que, de acordo com o artigo 89, tenderá a ficar próximo do mínimo combinado de abstrato, por ser essa uma tendência universal, e porque há 8 fatores legais indicados no próprio artigo 89, que são pesados pelo juiz, e de 8, pelo menos alguns favorecem o acusado, e a pena, portanto, base, nunca se distancia muito do mínimo legal. Sobre ela, diz a lei, o juiz terá que fazer acréscimos ou reduções, se ele perceber que há agravantes ou atenuantes, que são circunstâncias que permitem uma especial elevação da pena, não no nível das chamadas majorantes ou minorantes da terceira fase, uma especial elevação ou redução. Uma agravante, portanto, é um pequeno acréscimo da própria pena base, uma atenuante é um pequeno decréscimo da pena chamada de pena base. Para ele ter, então, sobre a pena base com as incidências ou as exclusões, ter a chamada pena provisória, sobre a qual, sim, uma terceira e última verdadeira operação, ele poderá fazer aumentos ou diminuições, se ele constatar a presença de causas especiais de aumento, chamadas de majorantes, ou causas especiais de diminuição, chamadas de minorantes, que estão todas previstas no Código Penal. O juiz não pode fazer incidir nem para agravar, nem para aumentar, salvo uma situação bem especial que não cabe tocar aqui. Ele não pode fazer incidências nem para agravar, nem para atenuar, se não houver autorização legal. Porque, naturalmente, o juiz, o que seria de nós se o juiz não fosse atuar dentro dos limites estritos da legalidade? Ele é o primeiro que tem que atuar nos exatos limites da lei. Na hora em que o nosso juiz, aquele que é o Estado, o juiz que é o pai de todos, na psicanálise há artigos interessantes que mostram que o juiz é o pai da sociedade, porque quem impune, quem diz que está certo, quem está errado, é o pai de todos. O que seria de nós se o pai da sociedade violasse a lei a pretexto de impor penas para aquele que violou a lei? O Estado não pode nunca violar a lei para alcançar o fim, que é aplicar a lei para aquele que a violou, porque haveria uma contradição entre os próprios termos. O Estado tem que respeitar a lei para cobrar daquele que a violou, nunca violar a lei para punir aquele que a violou. Então, vejam, os meus pesados amigos, que o princípio da individualização da pena, que é o tema da minha palestra, funciona também como um limitador na aplicação objetiva da própria pena prevista no Código Penal ou nas leis penais especiais. Na terceira fase. Na terceira fase, nós vamos nos deparar com todo o processo de execução da pena. Tudo o que foi referido na noite de hoje pelo professor Luiz Antônio. Naturalmente que na fase de execução da pena, agora dispondo o Estado de uma pena concretizada, certa, determinada, de um regime de execução estabelecido, o Estado tem que seguir exatamente aquilo que está dito na sentença. Pergunta: poderia o diretor da casa prisional estabelecer um rumo para a execução da pena fora dos parâmetros que a sentença estabeleceu? Resposta: não. Absolutamente não. E é por isso, então, que nós podemos dizer que o princípio da individualização da pena cumpre esta outra função de limitação e de garantia do indivíduo, agora na execução da pena. Eu, quando falo sobre essas coisas, especialmente agora, nesse momento difícil de violência exacerbada, criminalidade sem controle, terrorismo no exterior e a iminência, segundo dizem, de algo muito desastroso para o mundo todo, porque as potências começaram a mexer agora num assunto sobre o qual sequer elas conhecem direito. A guerra que pretendem abrir é uma guerra diferente de todas as que foram praticadas até agora, porque não sabem quais são os inimigos, eles não têm face. Não se sabe onde eles estão.
nem se conhecem as armas que possuem. Então, nesse momento de turbulência mundial, e diante de um contexto brasileiro de insegurança absoluta, eu não saio mais à noite em Porto Alegre. Não saio mais. Quando os meus filhos têm que sair, eu fico apavorado, esperando que eles voltem. Claro, estou exagerando, eu saio às vezes, né? Mas não saio sempre. Se eu puder evitar, eu evito. Então, eu estou falando sobre assuntos de alta densidade teórica, de alta profundidade teórica, de importância extraordinária no campo dos direitos e garantias individuais, num momento difícil como o que estamos vivendo. A população toda está insegura. Assaltos, homicídios, essa guerra que eu acho quase, para não dizer já perdida, essa guerra do tráfico de drogas, que é a base dos nossos problemas de ordem penal, criminal. Hoje não há mais homicídios como aqueles homicídios, desculpe a brincadeira, poéticos do passado. Hoje os homicídios são cometidos por causa dos acertos de contas, por causa do ponto de drogas, das dívidas não pagas. Hoje viver se tornou um risco perigoso nas grandes cidades. Então os colegas estarem se perguntando por que o Bosque veio falar sobre assuntos de alta densidade teórica no momento em que a população toda clama por uma expansão do direito penal, com supressão de garantias individuais, estimuladas por políticos, não por todos, mas por alguns políticos, que fazem o chamado discurso ideológico do crime. A população quer isso, quer mais tipos penais, quer penas ainda mais altas, debaixo daquela expressão terrível de que o bandido bom é o bandido morto. Daqui a pouco virão as campanhas eleitorais. Podem observar, haverá políticos, haverá candidatos que só falarão da violência e do crime como forma de criarem a simpatia perante o povo, fazerem votos. Eu tenho até dúvidas se às vezes os meios de comunicação também não estimulam toda essa ansiedade como forma de vender os seus jornais. Então a população estimulada por tudo isso, ela quer mais dureza, quer mais repressão, o que põe em xeque a minha exposição sobre garantias constitucionais, liberdade do cidadão, processo com escudo de proteção, limites do poder político. Não casa uma coisa com a outra. Não casa uma coisa com a outra. E o mais grave é que nós, bem refletindo essas turbulências e pressões da opinião pública, o mais grave é que nós já estamos vendo juízes aplicando penas elevadíssimas, atenção, fora dos parâmetros legais que eu citei aqui, do artigo 59, etc, com chancela dos tribunais. Porque os juízes também têm medo. São pessoas como a gente, tem contas para pagar, tem filhos que saem à noite, que são monitorados hoje pela grande mídia. Se não homologa uma prisão preventiva de alguém, meu Deus do céu, tem que se explicar no jornal, pelo jornal no dia seguinte. Há uma intensa pressão sobre a magistratura no Brasil hoje, e os juízes estão tendendo, nesse ambiente que eu acabei de descrever, estão tendendo no sentido da exacerbação da punibilidade, em contraste com essas regras e princípios de garantia. Veja que a própria AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, está advogando abertamente a flexibilização dos direitos dos acusados, inclusive com previsão de um projeto de lei que foi encaminhado no Congresso agora,
de prisão preventiva obrigatória em certos crimes, o que significa passar por cima da Constituição Federal, que estabelece que ninguém poderá ser preso a não ser por ordem, escrito, fundamentada, pelo judiciário. E com a possibilidade de execução da pena, ou seja, de execução da sentença condenatória, mesmo sem ter havido o trânsito em julgado o vencimento do último recurso. E no Congresso já se fala em instituição da prisão perpétua. Então, meus prezados amigos, nós estamos vivendo um momento em que, de um lado, há um modelo teórico de importância extraordinária, de garantias, que está na Constituição, que está também nas leis ordinárias, modelo importantíssimo, que foi desenhado pelo Brasil no período pós-64. De outro, uma realidade adversa, dura e crua, que me faz, às vezes, acho que a professora Rosângela também deve sentir isso, que me faz, às vezes, assim, ter vontade de chegar na sala de aula, no primeiro dia do semestre, e perguntar assim para os alunos: vocês querem que eu ensine direito como ele é, nos códigos, nas leis? Ou querem que eu ensine direito como é que ele está sendo aplicado hoje? Pelos juízes, pelos tribunais, de modo geral. Porque uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Quando ambas as coisas deveriam estar casadas, o que se tem é uma realidade totalmente diferente. E tudo por causa, repito e insisto, do medo das pessoas que dizem a toda hora que há impunidade no Brasil, que é preciso que a gente exacerbe as penas, que endureça com as penas, que aplique penas elevadas, que crie novos crimes, enfim, que trabalhe nesta ordem de ideias. Pergunta: há impunidade no Brasil? Será que é verdade que há impunidade no Brasil? Luiz Antônio é da área, sabe responder melhor que eu. Em 1990, o Brasil tinha 150 mil presos. 1990, 150 mil presos. Hoje, 2015, o Brasil tem mais de 600 mil presos. Mais de 600 mil presos, a esse custo que foi apresentado aqui. E tem 200 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Só não são cumpridos porque não há mais lugar nas cadeias brasileiras. O déficit de vagas é extraordinário. O DEPEN já explicou que se fosse uma decisão de governo zerar o déficit penitenciário, teria que construir todos os meses, 7 cadeias, capacidade para 500 presos, ao custo de 15 milhões de reais, todos os meses. Então eu tenho alguma dúvida em concordar com a ideia de que há impunidade no Brasil na órbita desta criminalidade convencional que gera para a população a insegurança, o medo e o desejo de exasperação do direito penal. Pode ser que haja um outro estrato, um outro nível. Parece que o Brasil, no meio de tudo, está tentando resgatar uma dívida enorme com a sociedade. Parece que já se começa a atuar agora mais firmemente numa órbita diferente. Pessoas importantes sendo presas e oxalá outras, igual ou mais importantes, também venham a ser presas no futuro. Mas não há impunidade na órbita do crime convencional, do crime comum, não há. Esse é um grande equívoco. Portanto, se a gente tem que endurecer as penas e tem que deixar de lado as garantias individuais, por causa da impunidade, esta premissa, no meu modo de ver, é falsa.
porque na órbita do crime comum não há impunidade. O que existe é toda uma deformação de infraestrutura capaz de recolher essas pessoas todas e capaz de dar a elas algum tipo de assistência para que o Estado possa, de fato, cumprir o seu compromisso, a sua obrigação. Coisa que, pela mão do Luiz Antônio e de uma equipe pequena, e graças à colaboração da comunidade, pelo menos em Carazinho está se fazendo. O povo deseja que se exaspere a punição, se aplique penas elevadas, também sob um outro argumento, o de que as cadeias recuperam, ou seja, aposta-se na eficiência das cadeias. Eu não vou mais me alongar sobre isso, esse assunto já foi exposto pelo Luiz Antônio. As cadeias são fatores de estigmatização e não de ressocialização. O preso que passa pela cadeia sai estigmatizado. E na sociedade livre, o empregador, frente a duas pessoas, uma ex-presidiária e a outra que não tem ingressado na penitenciária, dá emprego para esta e não dá para outra nunca, mesmo que seja melhor qualificado. Há um estigma que não se apaga. A cadeia não reeduca. O ambiente da cadeia é um ambiente típico da cadeia. O Michel Foucault escreveu o famoso Vigiar e Punir, tudo sobre as prisões. Depois dele ninguém mais disse nada de novo. As prisões são instituições totais. Não há democracia, nem pode haver democracia dentro de uma penitenciária. O preso fica submetido às condições da penitenciária. Se ela for boa, se houver uma boa estrutura, se houver um tratamento humano, ele poderá obter algum benefício. Senão, ele sairá de lá pior do que estava quando entrou. E aí pergunta-se: o Estado tem o direito de aumentar a punição para querer tornar com a cadeia as pessoas piores do que elas já são? Se o Estado não tem como melhorar as pessoas recolhendo-as numa cadeia, não tem o direito de recolhê-las para que elas saiam de lá piores do que elas já estavam. Então, o fundamento de que é preciso exacerbar a punição pela via da prisão, pela prisionalização, é equívoco. Eu trouxe aqui Jornal 0 Hora de 2 dias atrás, no dia 17 de novembro. Investigação revela conversas e ações ilícitas planejadas na PASC, que é a penitenciária lá de Charqueada, de segurança máxima. E aqui diz na matéria que o senhor Seco, condenado a 173 anos, e o senhor Jura, condenado a 49, eles foram presos em flagrantes dentro da cadeia. Por quê? Porque estavam gerenciando o crime de dentro da cadeia. Veja o absurdo processual, o nonsense de decretar a prisão preventiva de alguém que tem que cumprir 173 anos e já está na cadeia. De alguém condenado a 49 anos e que não vai sair da cadeia. O lado simbólico da atuação institucional. Não tem sentido a prisão em flagrante nessas condições. Como é possível que a cadeia seja, assim, um motivo para exasperar as penas se as pessoas hoje gerenciam o crime de dentro da cadeia? E não são só os pequenos, os pobres. Não são só eles, não. Tem muita gente importante que faz isso. Todos sabem. Uma importante figura da política brasileira estava cumprindo pena na Papuda, em Brasília, e estava cometendo crimes que foram apurados agora em razão da Lava Jato. Uma importante figura política da República estava cumprindo pena, condenado ao mensalão, e na execução da pena estava gerenciando atividades ilícitas, recebendo valores indevidos em razão do desvio da Lava Jato.
não são só as pessoas pobres, as pessoas pequenas que se jogam no crime, às vezes com muito meio de vida. Tem muita gente importante que, quando presa, gerencia o delito de dentro da cadeia. Isso leva então a gente a se perguntar, meus prezados amigos, será que está certa a premissa da sociedade, do povo, estimulada pela mídia, pelo discurso ideológico do crime, por alguns políticos, e que a gente precisa mesmo no Brasil para combater, a palavra é apropriada, estamos falando em guerra, para combater o crime e a violência? Será que nós temos mesmo que fazer o direito penal, do direito penal, a primeira solução, a solução para tudo? Será que o chamado combate ao crime e à violência passa mesmo pelo direito penal de forma prioritária? Ou quem sabe o direito penal deveria ser preservado à condição própria de um soldado de reserva, ser chamado para ser aplicado quando tudo mais falhou, tudo mais frustrou? Se os colegas tivessem que decidir agora, como é que decidiriam? Não, vamos continuar aplicando o direito penal, vamos criar mais tipos, vamos aumentar as penas, vamos suprimir direitos individuais, vamos mudar para as cadeias, mesmo sabendo que elas não recuperam ninguém, ao invés de pensar numa outra solução, num outro caminho, e só chamar o direito penal para aplicá-lo com dureza, com severidade, quando não tivesse mais solução. Eu não estou aqui, meus prezados colegas da universidade, não estou aqui, universitários, não estou aqui dizendo que nós temos que abolir o direito penal. Eu não sou um abolicionista, como foi o Guzman. Acho que é uma loucura pensar em eliminar o direito penal. Ele tem que existir, porque tem que haver repressão. Assim como o pai pune o filho, o pai, quando pune o filho, mostra autoridade e dá segurança para o filho, porque o filho sabe que na hora do pega para capar, como se diz no popular, ele vai buscar o socorro do pai. O Estado tem que punir aquele que comete o delito. Portanto, é preciso que haja, sim, um direito penal, que ele seja eficiente. Mas parece que ele só há de ser chamado, só há de ser convocado, quando tudo o mais falhar. O que é esse tudo o mais que pode falhar e ensejar a incidência de um direito penal de reserva? Esse tudo o mais são políticas públicas. Políticas públicas destinadas a melhorar as condições de vida do povo e a resgatar um código de valores perdido há muito tempo. Eu tenho 67 anos de idade, daqui a pouco estou com 70, daqui a pouquinho mais estou super aposentado, em casa, só em casa. Não tenho mais tempo, portanto, de vida para esperar que um dia no Brasil o direito penal possa mudar a nossa realidade. Se nós estamos hoje com medo da violência, se nos sentimos inseguros, nós vamos nos sentir com muito mais medo e com muito mais insegurança nos próximos anos. Porque nós não estamos vislumbrando nenhuma política pública ao nível federal e estadual. Não falo dos municípios que vivem hoje com muitas dificuldades. Políticas públicas que sejam capazes de criar as condições para que a população, sim, tenha condições de progredir moralmente, espiritualmente, economicamente, para que possam respeitar a lei. Os americanos são o que são. Os Estados Unidos da América do Norte são o que são, porque há algo lá que é regra absoluta, que é o respeito à lei. Os americanos respeitam a lei. E o Brasil precisa caminhar no sentido da reconstrução moral do seu povo, no sentido da erradicação da corrupção pública, da reconfiguração de um modelo de Estado que permita a reconstrução do Código de Valores, que permita, por exemplo, que a gente diga assim: o trabalho tem valor positivo,
Porque hoje no Brasil o trabalho tem valor negativo. Há pouco vimos um preso dizendo que trabalhar era para trouxa. O trabalho é visto com valor negativo. O trabalho tem que ser encarado com fator positivo. A educação tem que ser altamente prioritária. Educação integral, manutenção de crianças em tempo integral em sala de aula. Eu não sou político, não tenho partido político, não faço política, mas Carazinho produziu um homem em relação a quem eu sempre tive a máxima admiração, que fez da sua vida uma vida em favor da educação, da colocação de crianças em regime integral na sala de aula. E foi uma grande ideia que se perdeu por causa das deformações da política. Logo nós não temos, no meu modo de ver, o direito de sepultar todas as construções teóricas feministas que o direito penal nos apresenta. Não temos o direito de pisar sobre tudo o que se produziu, de ignorar os avanços da ciência e partir para aventuras com a expansão ilimitada do direito penal, com a prisionalização que não leva a lugar nenhum, com a reprodução do mal no interior de agências e de instituições oficiais. O caminho é outro. Se me fosse dado perguntar o que se pode fazer para sairmos desse quadro de insegurança, de violência e de criminalidade, sabendo-se que o direito penal não é o soldado de primeira convocação, eu responderia que talvez, na base de tudo, o caminho teria que passar por uma reforma do Pacto Federativo Brasileiro. Falo rapidamente, 2 minutos, já vou encerrar minha intervenção. O Brasil é uma federação, segundo está escrito na Constituição Federal, é uma federação. Uma federação é um modelo de Estado, segundo o qual o poder é partilhado entre a União, os Estados e os demais entes federados, são os municípios, hoje assim considerados. Portanto, o poder é partilhado entre os 3 entes. Uma federação, as políticas públicas são traçadas de comum acordo entre esses 3 entes federados. Numa federação, as competências das agências públicas são descentralizadas. Ou seja, os municípios fazem coisas, estados fazem coisas e a União faz coisas. E como decorrência desta partição de poderes, há uma justa divisão das receitas públicas, do bolo tributário. O Brasil é uma federação na Constituição Federal. Com essa estrutura, com essa proposta teórica política. Só que, na realidade, no concreto, o Brasil não é uma federação. No concreto, o Brasil é um Estado unitário, igual ao Uruguai, igual à França, que são estados territorialmente pequenos e que podem ser sim unitários, porque no Estado unitário há uma enorme concentração do poder nas mãos da União Federal, do poder central. O que a gente tem no Brasil? Nós temos no Brasil uma enorme concentração de poder político em Brasília. Nós temos no Brasil uma enorme quantidade de agências de Estado em Brasília, com o esquecimento das agências locais. Hoje as agências de Estado, as instituições tidas como mais importantes, são as federais. Nós temos uma concentração tão maluca de receita nas mãos da União Federal, que de tudo que se produz em tributos, 75% fica com a União e 25%
75% fica com a União, 20% para os estados e 5% para os municípios. Quando a União Federal resolve repassar alguns recursos para estados e municípios, faz através de convênios. E o dinheiro que ela quer repassar vem se perdendo pelos ralos da corrupção e chega muito pouco ao seu destino. E temos um mal enorme na Federação Brasileira, hoje chamado emendas parlamentares. O Congresso brasileiro hoje é um Congresso que, no meu modo de ver, não atua com a independência que deveria atuar. Porque basta haver de parte de alguma bancada, alguma objeção, algum projeto de interesse do governo, para que o governo distribua valores, dinheiro, para atender às chamadas emendas parlamentares dos grupos de deputados, e eles dão um voto favorável ao governo. E os deputados que hoje recebem verbas e podem distribuí-las aos seus direitos eleitorais pelas chamadas emendas parlamentares, eles impedem o nascimento de novas lideranças, de modo que a imperfeição se reproduz e com ela a corrupção. Quando se fala em modelo federativo, impacto federativo no Brasil hoje, fala-se sob uma ótica errada. Porque todos os pronunciamentos que eu ouço estão relacionados à chamada divisão do bolo tributário. Querem dividir o bolo tributário de forma justa entre União, Estados e municípios. O Rio Grande não consegue pagar sequer os funcionários. Ele gasta 13% da renda líquida para pagar uma dívida de 1998 que só cresce. Igual aqueles antigos contratos de compra de imóveis pelo BNH. Pagava-se, a dívida sempre aumentando. Quando se fala em reforma do Pacto Federativo, fala-se nisso. Equânime, justa distribuição da receita tributária. E isso é um equívoco. Porque a reforma do Pacto Federativo passa por uma outra ordem de ideias. Pressupõe que haja uma redivisão das competências entre os entes federados, um reequilíbrio na execução do poder entre o presidente da República, o governador e o prefeito, passa por uma descentralização dessas agências de Estado federais. Vamos mandar muita coisa para os estados e para os municípios. E aí sim, como decorrência de tudo isso, será preciso que haja uma revisão na distribuição dos recursos que o país arrecada. Por que eu estou falando sobre isso? No meu modo de ver é bem simples, e acho que posso concluir a minha fala por aqui. Porque os problemas ligados ao crime, à violência, à insegurança, ao medo, à falta de dinheiro para as penitenciárias, etc., esse é um problema que está aqui no Rio Grande, que está aqui em Carazinho, e não em Brasília. Porque as crianças que perambulam pelas ruas, que não vão à escola em tempo integral, estão aqui em Carazinho, estão na minha cidade, em Vacaria, estão em Porto Alegre, e não em Brasília. A gente tem uma tendência, meus amigos, de imaginar que para cada fenômeno, para cada situação, há causas específicas. A gente diz assim, não, a saúde está mal, porque não tem médico, porque o hospital está não sei o quê, problemas ligados à saúde. A gente tem medo de sair às ruas porque faltam policiais, porque faltam problemas ligados à segurança. A gente tem uma tendência de identificar causas específicas para questões específicas. Portanto, várias causas para várias questões. Eu digo, só há uma causa. E só há uma solução. Para mim, a única causa é esta: deformação do modelo federado brasileiro por uma série de conveniências, inclusive corrupção. Solução? Revisão para isso. Será que a gente consegue um dia isso? Não sei. Tem dois caminhos. Um é pela insubordinação civil,
pela luta armada. Eu sou um pacifista, não advogo esta linha de conduta. A segunda linha de conduta é tentar, sim, ver se a gente encontra as pessoas, as melhores pessoas, que hoje se recusam a se envolver com política. Mas ver se a gente consegue recrutar as melhores pessoas. Num prazo que vai demorar, quem sabe, 50, 100 anos. Mas a gente começa a recrutar as melhores pessoas. Para que as melhores pessoas, moralmente rígidas, de formação idônea, de passado limpo, para que elas comecem a se envolver, como a gente deve começar a se envolver cada vez mais com a política. Porque o caminho para a reforma da federação, para a eliminação desse estado de coisas que causa medo e insegurança, passa pela política. A questão brasileira não é uma questão de polícia, a questão brasileira é uma questão de política. Muito obrigado. Professor Bosque, para pessoas que não têm conhecimento, bandido bom é bandido morto. Para nós, estudantes, bandido bom é bandido, preso, condenado e em fase de ressocialização, para que este volte à sociedade. Mas hoje, há esperança que isso venha acontecer com tudo isso que está posto? Eu sou um advogado, falo para advogados e para futuros advogados. Nós temos um compromisso com as liberdades fundamentais, com os direitos fundamentais. E é um direito fundamental que vem desde 1215, este que todo e qualquer cidadão tem direito de ser defendido, assistido e protegido. O advogado não pode ter a sensação de que está fazendo coisas erradas quando está advogando para alguém que todos dizem que é um passivo. Não pode ter essa sensação. Cícero, grande orador romano, já dizia: o advogado deve defender todas as causas e falar a linguagem da causa. Essa é uma missão do advogado. Claro que ele poderá se excusar do dever de fazer o patrocínio por razões de foro íntimo. Mas se ele aceitar a causa, ele encontrará, por certo, no seu defendido, alguma coisa para ajudá-lo. Não significa que o advogado tenha que sempre buscar absolvição. Eu tenho clientes que sei que serão condenados. Estou conduzindo os processos de maneira tal que possa ter boas reduções de pena, que possam ter execução em regime aberto. É uma forma de ajudá-los. Porque se não for assim, nós estaremos então entregando os pontos, jogando a toalha e não acreditando em mais nada na condição humana. E essa não é uma missão nossa. Nós não temos o direito de negar a possibilidade de que a condição humana evolua. Nós temos que apostar nos avanços da civilização e não nos da barbárie. Então eu penso que nós advogados, como cidadãos, como profissionais, nós temos sim condições de fazer com que as condições imaginárias possam um dia serem atos decorrentes da transformação natural da potência, será mudança possível pela ação individual, social e também profissional de cada um. Portanto, a resposta sim é positiva. O clamor da sociedade pelo aumento de penas, no sentido de combater a criminalidade, não é a melhor alternativa na atualidade, mas temos no nosso sistema punitivo atual condições de combater de forma adequada o crime diante da pouca infraestrutura existente? Não, nós não há outra forma de nos conduzir, nós temos que continuar fazendo o que estamos fazendo. Não estou propondo que a gente abra as cadeias e liberte todo mundo. Seria uma loucura da minha parte. Eu estou fazendo uma proposta que lege diferentes, no sentido de construção de um paradigma novo. Né? Nós que somos juristas, nós que somos os humanistas, nós que somos os cientistas do direito, nós não temos o direito de pensar como o povo, que é vingança. Nós temos que buscar soluções civilizatórias. O que não significa que tem que deitar por terra tudo que existe numa fração de segundos. Não, uma outra solução no momento, mas temos que pensar em alternativas para o futuro.
Eu advogo, por exemplo, a manutenção das penitenciárias, mas com uma atuação bem diferente da de hoje. No meu modo de ver, as penitenciárias têm que ser reservadas para os casos absolutamente excepcionais. Pessoas altamente perigosas, com condenações muito elevadas, e aí, digo mais, regime fechado. E não tem que estar dando muita colher de chá, não. E para a imensa maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas condenadas, regime aberto, pelas alternativas, um modelo novo a ser pensado de execução da pena, de serviço à comunidade, enfim, algo que evite a contaminação pelo cárcere. Essa é a minha forma de ver as coisas. Na sua visão, o que deve ser feito para tirar ou diminuir essa imagem de impunidade que as pessoas sempre pensam? Isso que estamos fazendo hoje aqui. Discutindo abertamente, apontando as falhas do argumento X, as falhas do argumento Y, destacando que, de fato, nós temos um contingente, uma legião de brasileiros cumprindo pena, fazendo o que estamos fazendo hoje aqui, atuando ao nível da consciência crítica, que é o caminho civilizado que a gente deve adotar. Gostaríamos de saber no que o senhor se inspirou para a criação do método trifásico. O senhor acha o método coerente? No que eu me inspirei para a criação do método trifásico. Bom, eu não criei o método trifásico, eu não sou o pai dele. Eu agradeço pela especial referência a essa conduta, mas eu não criei o método trifásico. O que eu fiz? Quando eu assumi o cargo de desembargador aqui no Rio Grande do Sul, e portanto deixei o Ministério Público para exercer a função de juiz, eu tive que fazer aquilo que não era da minha tradição, aplicar penas, era promotor público. E aí comecei a me deparar com as enormes dificuldades teóricas na jurisprudência sobre como é que se faz para aplicar pena. E cada juiz fazia do jeito que bem entendia. E aquilo para mim não satisfazia as minhas exigências de garantias. Então eu comecei a fazer pesquisa e acho que reuni talvez uns 10 mil julgados em diferentes tribunais do país, e talvez umas 10 mil sentenças, não sei se 10 mil, mas uma quantidade enorme que não cabia mais nas caixas. E comecei a olhar o que cada um fazia, tabulei aquilo, tentei ver se identificava algumas matrizes comuns nas decisões, essas que foram examinadas. E então, aí, olhando para o Código Penal e vendo que o Código Penal fazia referência ao método trifásico, que foi o método cunhado por Nelson Gria, ao tempo do Código passado, é que acabei indicando, sugerindo alguns comportamentos na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, que tinham respaldo nesses precedentes tabulados. Então, talvez eu tenha sido um oportunista. Eu, na verdade, por não ter encontrado, para mim, trabalhar as condições de segurança, tentei, assim, achar um caminho que depois botei no papel, todo mundo achou, mas que interessante isso, e hoje é adotado pelos tribunais. E quero contar uma história interessante também, interessante, até divertida. Eu fui instigado a fazer esse trabalho pela minha professora quando eu fiz o mestrado. Eu já era magistrado nessa época, contei a professora Rosângela isso. No primeiro dia que eu estava na sala de aula, a professora de mestrado disse assim, eu sei que tem um juiz aqui na sala, que é aluno de mestrado. Me olhou e não disse que era eu. E aí disse assim, olha, quero dizer para esse juiz que está aqui, que o direito penal dele não serve para nada. Aquilo me deixou assim, mas eu vou embora desse curso, não quero mais saber de ficar aqui. E ela ficou insistindo que não servia para nada e disse que o direito penal que eu praticava não servia para nada, porque ele se assentava num paradigma, numa premissa, num princípio, que era o princípio da igualdade. E ela dizia, não tem igualdade, porque a regra no mundo é a diferença, e é verdade. Não tem dois bichos iguais, não tem duas flores iguais, não tem dois seres humanos iguais. A regra é a diferença absoluta. Então, como é que se explica um direito penal calcado no princípio da igualdade quando a regra é a diferença? E aquilo me instigou a pensar numa solução para poder responder para aquela professora, porque tinha ficado muito chateado com ela. E comecei a desenvolver os meus papers no mestrado e a minha pesquisa em cima disso, e cheguei à conclusão
que o direito penal, sim, é calcado no princípio da igualdade, só que o juiz criminal reconhece a diferença quando ele, ao aplicar a pena, leva em conta a culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias do crime, todas as condições pessoais do acusado e as condições próprias de cada fato, para medir uma pena certa. E aí que então veio a tese. A individualização da pena não é outra coisa senão a forma que se consegue para legitimar um direito penal da igualdade assentado na diferença. Ou seja, quando um juiz leva em conta aquele fato e não qualquer fato, quando leva em conta aquele réu e não qualquer réu, e estabelece a pena certa, com o papel de limitação, ele está legitimando o direito penal e resolvendo a questão que a minha professora havia colocado no primeiro dia da mestrado. Foi assim que nasceu a obra, que para minha alegria é bastante aceita nas universidades. Há hoje na PUC um seminário específico do mestrado em cima dela, mas tudo mais também tem feito boas referências. E eu me sinto, portanto, uma pessoa muito gratificada, muito compensada por Deus pelo meu trabalho.